Olá, vamos a mais um capítulo do nosso livro. O capítulo de hoje é o 28. Ele está continuando a ler a carta do Prado para o pai, tá? Por que, papai? Por que jamais falaste comigo sobre as tuas dúvidas, tuas lutas interiores? Por que nunca me mostraste as cartas que escreveste ao Ministério da Justiça, os teus pedidos de demissão? Por que destruíste todos os documentos, de modo que agora parece que nunca tivesses tentado nada? Por que só através da mamãe vinha saber dos teus esforços para tentar a libertação? Mamãe que me contou aquilo cheia de vergonha, embora fosse motivo para se sentir orgulhosa? Se foram mesmo as dores que te levaram ao suicídio, bem, contra isso também eu nada teria conseguido fazer. Perante a dor, a força das palavras se esgota rapidamente. Mas se o aspecto decisivo não foram as dores, e sim o sentimento de culpa e de fracasso por não teres tido a força para te afastar de Salazar, sem que te fosse possível continuar a fechar os olhos perante o sangue e a tortura, então por que é que não vieste falar comigo, com o teu filho, que uma vez quis ser padre? Gregórios olhou para a frente. O ar quente da África entrava pela janela aberta do escritório do senhor Cortês. O cone de luz errante sobre as tábuas do assoalho apodrecidas estava hoje mais amarelado do que da última vez. Nas paredes estavam as imagens de Isfahan que ele recortara. Azul marinho e dourado, dourado e azul marinho. Cada vez mais cúpulas, minaretes, mercados, bazares, rostos de mulheres cobertos com véu, olhos negros, famintos de vida. Elifaz de Temã, Bildade de Shua, Isofar de Naama, ou Naamá. A primeira coisa que fizera fora tirar da gaveta a Bíblia, que já cheirava a mofo e a bolor. Deus castiga o Egito com as pragas só porque o faraó se mostra inflexível, dissera Prado a O'Kelly. Mas foi o próprio Deus quem o fez assim, e ele o fez assim para poder demonstrar o seu poder. Que Deus vaidoso, presunçoso, que metido! Gregórios leu a história. Era verdade. Durante a metade de um dia, haviam discutido sobre se ele devia mesmo chamar Deus de metido ou de fanfarrão. Iam longe demais quando colocavam o Senhor, ainda que pelo ínfimo período de tempo de uma só palavra atrevida, no mesmo nível de qualquer moleque de rua. Jorge vencera a disputa e Amadeu deixara aquela palavra lá. Durante um momento, Gregório se sentiu decepcionado com O'Kelly. Gregório caminhou pelo prédio, desviando das ratazanas, sentindo-se no lugar que da outra vez atribuíra a Prado, com contato visual com Maria João, e finalmente encontrou no porão a antiga biblioteca, na qual o jovem Amadeu, segundo o relato do padre Bartolomeu, se deixara trancar durante a noite para poder ler a noite inteira. Quando Amadeu lê um livro, não há mais letras depois. As prateleiras estavam vazias, empoeiradas e sujas. O único livro que sobrara estava servindo de apoio embaixo da estante para evitar que ela caísse. Gregórios quebrou um pedaço de tábua do assoalho e colocou-o debaixo da estante no lugar do livro.
Depois tirou a poeira do livro e folheou. Era uma biografia de Joana, a louca. Ele a levou para a sala do senhor Cortés. Foi bem mais fácil se encantar com Antônio de Oliveira Salazar, aquele professor aristocrático, do que deixar-se levar por Hitler, Stalin ou Franco. Com aquela escória nunca te terias conformado. Estavas imune a eles, com a tua inteligência e o teu infalível senso de estilo. Também nunca ergueste o braço. Posso pôr a minha mão no fogo. Mas aquele homem vestido de negro, com a expressão inteligente e esforçada, por vezes cheguei a pensar que talvez tenhas te identificado com ele. Não na sua ambição impiedosa e na sua cegueira ideológica, mas na sua austeridade em relação à sua própria pessoa. Mas, pai, ele compactuou com os outros. Ele assistiu aos crimes para os quais nunca haverá palavras adequadas enquanto os homens viverem sobre a terra. E entre nós houve o Tarrafal. Existia o Tarrafal, pai, o Tarrafal. Onde andava a sua imaginação? Teria bastado que o pai visse uma única vez mãos como as que eu vi, as mãos de João Essa, queimadas, cobertas de cicatrizes, mutiladas, mãos que um dia tocaram Schubert. Por que nunca viste? Por que nunca viste mãos iguais àquelas, pai? Perdão. Teria sido o medo de um doente que temeu enfrentar o poder do Estado devido à fraqueza física e que por isso mesmo desviou o olhar? Foram as tuas costas vergadas que te impediram de assumir uma postura reta? Mas não, recuso-me a aceitar essa interpretação. Seria injusta, pois iria te privar da dignidade de que sempre deste provas, a força de jamais te submeter ao teu sofrimento, nem em pensamentos, nem em ações. Uma única vez, pai, fiquei feliz por teres conseguido mexer os pauzinhos no círculo daqueles criminosos bem vestidos e de chapéu. Isso eu preciso admitir. Foi quando o Senhor conseguiu me libertar da mocidade. Com certeza o pai viu o meu pânico quando me imaginei com a camisa verde e erguendo o braço. Isso não vai acontecer, o pai disse simplesmente, e eu fiquei feliz com aquele carinho implacável que havia no teu olhar. Naquele momento, não gostaria de ser teu inimigo. Claro, tu tampouco querias imaginar o teu filho fazendo fogueira num acampamento. Mesmo assim, interpretei a tua intervenção, como quer que tenha sido, como expressão de um profundo afeto da tua parte. E na noite em que soube da minha dispensa, te dei mostra dos meus sentimentos. Mais complicado deve ter sido evitar que eu fosse para as barras dos tribunais por ferir a integridade física de Adriana. O filho do juiz. Não sei até hoje que pauzinho o senhor mexeu, nem que conversas precisou ter. Digo-lhe hoje, eu teria preferido enfrentar o juiz e lutar pelo meu direito moral de fazer prevalecer a vida perante a lei. Mesmo assim, fiquei muito comovido com o que fizeste, o que quer que tenha sido. Não poderia explicar.
mas sempre tive a certeza de que não foste movido por nenhum daqueles dois fatores que eu não teria podido aceitar: o medo da vergonha ou a satisfação de ver reconhecido o teu prestígio. Agiste simplesmente para me proteger. Estou orgulhoso de ti, disseste, quando te expliquei a situação clínica e te mostrei o parágrafo no manual de medicina. Depois me abraçaste. Foi a única vez depois do fim da infância. Senti o cheiro do tabaco na tua roupa e do sabonete do teu rosto. Sinto-os até hoje. Assim como ainda sinto a pressão dos teus braços, que durou mais tempo do que eu esperava. Sonhei com esses braços. Eram braços estendidos, braços que imploravam com a fervorosa súplica ao filho que o libertasse das dores, como se eu fosse um feiticeiro bondoso. Naquele sonho entrou a expectativa e a esperança extraordinária que eu vi surgir no teu rosto toda vez que te explicava o mecanismo da tua doença, daquela irreversível deformação da coluna vertebral a que deram o nome de Vladimir Besterev. Ou quando conversava contigo sobre o mistério da dor. Foram sempre momentos de grande e profunda intimidade, em que o teu olhar não se desviava dos meus lábios, em que parecia sorver cada uma das palavras do jovem médico como se fosse uma revelação. Naqueles momentos, eu era o pai que sabia tudo, e tu, o filho desamparado. Lembro-me ainda de ter perguntado à mamãe, depois de uma dessas conversas, como é que tinha sido o teu pai e que relação tiveste com ele. Um tirano orgulhoso, solitário e insuportável, que comia na minha mão, disse ela. Contou que ele fora um fanático defensor do colonialismo. Ele se reviraria no túmulo se soubesse da tua opinião sobre isso. Gregórios pegou um táxi até o hotel e se vestiu para jantar na casa de Silveira. Ele morava numa mansão em Belém. Uma empregada abriu a porta e Silveira veio ao seu encontro no hall imenso que, com o lustre, mais parecia a entrada de uma embaixada. Ele reparou como Gregórios olhava para tudo, admirado. Depois do divórcio e da saída dos filhos de casa, tudo de repente se tornou excessivamente grande. Mas tampouco quero sair daqui, disse Silveira, em cujo rosto Gregórios observou o mesmo cansaço que já vira no primeiro encontro deles no trem noturno. Mais tarde, Gregórios não conseguiu reconstituir tudo aquilo. Durante a sobremesa, ele falou de Florence, de Isfahan e daquelas idas meio loucas ao liceu abandonado. Foi um pouco como da outra vez, no vagão-leito, quando ele contara àquele homem como se levantara de repente na sala de aula e fora embora. O seu sobretudo estava molhado quando o tirou do cabide. Lembro-me bem, chovia, disse Silveira na hora da sopa. E também me lembro ainda como se diz luz em hebraico, Hor. Então, Gregórios acabou lhe falando também da portuguesa sem nome, o detalhe que omitira no trem. Venha comigo, disse Silveira depois do café, conduzindo-o até o portão. Veja aqui o equipamento de camping dos meus filhos. Tudo do bom e do melhor. Não adiantou nada. Um dia deixaram de lado. Perderam o interesse. Nenhum agradecimento. Nada. Um fogão de camping, uma máquina de café,
tudo com um acumulador elétrico. Por que não leva simplesmente para o liceu abandonado? Falo com o motorista, ele checa as baterias e leva. Não se tratava só de generosidade, era o liceu. Ele tinha pedido que lhe descrevesse a escola abandonada e depois quisera saber mais e mais. E isso ainda poderia ter sido mera curiosidade, uma curiosidade como se tem por um castelo enfeitiçado. Mas a oferta do equipamento de camping revelava uma compreensão dos seus atos estranhos. Ou, se não era compreensão, pelo menos respeito, que ele não teria esperado de ninguém, muito menos de um homem de negócios cuja vida sempre girara em torno do dinheiro. Mais uma vez Silveira notou seu espanto. É que eu simplesmente gostei dessa história do liceu e das ratazanas, explicou sorrindo. Trata-se de algo completamente diferente que não se pode contabilizar. Parece que tem algo a ver com Marco Aurélio. Quando ficou um tempo sozinho na sala, Gregório observou os livros. Montes de literatura sobre porcelana, direito comercial, dicionários técnicos e comerciais ingleses e franceses, um dicionário de psicologia infantil e uma estante com romances variados. Numa mesinha de canto havia uma fotografia dos 2 filhos, um rapaz e uma moça. Gregório se lembrou da carta de Cade. No telefonema daquela manhã, Nathalie Rubin mencionara que o reitor tivera que faltar a algumas aulas porque a mulher estava na clínica em Waldau. Há momentos em que a minha mulher parece desmoronar, escrevera Cade. Liguei para um colega meu que costuma ir para o Irã, disse Silveira quando voltou. É preciso ter um visto, mas fora isso não há problema para viajar para Isfahan. Silveira parou quando viu a expressão que surgiu no rosto de Gregório. Ah, bem, disse então devagar. Ah, bem, naturalmente, não se trata dessa Isfahan, nem desse Irã, e sim da Pérsia. Gregório assentiu. Mariana essa se interessara pelos seus olhos e percebera a sua insônia. Mas de resto, Silveira era a única pessoa que se interessara aqui por ele. Por ele. O único para quem ele não era um espelho compreensivo, como para os habitantes do mundo de Prado. Quando estavam novamente no hall da entrada, despedindo-se, e a empregada trouxe o sobretudo para Gregório, o olhar de Silveira se demorou na galeria do primeiro andar, que dava para os outros cômodos. Ele olhou para o chão e novamente para cima. A ala das crianças, a antiga ala. Quer dar uma olhada? 2 suítes amplas, com muita luz, metros e metros de livros de Georges Simenon nas estantes. Estavam na galeria. De repente, Silveira parecia não saber mais onde colocar as mãos. Se quiser, pode morar aqui, de graça, naturalmente, por tempo indeterminado. E ele riu. Se não estiver por acaso na Pérsia, é melhor do que um hotel. Ninguém o incomoda. Eu viajo muito. Amanhã de manhã saio cedinho. Julieta, a empregada, cuida do senhor. E depois vai haver um dia em que vou ganhar uma partida. Eu me chamo José, disse quando selaram o acordo com um aperto de mão. E você?
Ai, um capítulo leve, né? Gostoso. Tá bom, vamos ver. Será que o Gregório vai aceitar e mudar para a casa dele? Vamos ver. Amanhã a gente talvez fique sabendo, né? Tá bom? Tchauzinho. Até amanhã. Ai, vou aproveitar e lembrar vocês do like, do comentário, de se inscrever no canal, de acionar o sininho para receber as notificações, de divulgar com seus contatos, sua família, seus grupos. O canal precisa crescer, né? Mais gente vir escutar os livros, tá bom? Tchauzinho, gente. Obrigada. Até amanhã.